Será que é por isso que qualquer coisa que eu penso vira canção? A canção que apresenta a mocinha no início da história brinca o coração. Será que eu vou lembrar desse dia algum dia quando o tempo passar? Será que um dia eu lembrarei? Que um dia imaginei? Que um dia eu lembraria desse dia? Quando será que eu vou lembrar desse dia? Como será que eu vou lembrar desse dia? Como será que eu vou ser desse dia? Quando será que eu vou ter uma história para contar? Um dia eu tinha 20 anos. Tudo que eu queria era viver uma história para contar. E toda hora eu pensava: E essa história? Como é que ela vai começar? Eu gostava de imaginar como eu seria no dia que eu fosse contar a história da minha vida. Um dia eu tinha 20 anos e tudo que eu queria era viver uma história, para um dia ter uma história para contar. Mas isso era apenas introdução. História tem que ter começo. E começar não é fácil. Eu sei que o começo da história de uma pessoa acontece sem que ela perceba, no momento que ela menos espera. O problema é que eu vivi esperando que acontecesse na minha vida alguma coisa com cara de começo de história. quando menos esperar, vai acontecer alguma coisa na minha vida com cara de começo de história. Minha história vai começar. E eu não pensava em outra coisa. É só parar de pensar que essa coisa acontece. Só pensava nisso. Para de pensar. E se alguém perguntasse o que eu queria ser no futuro, eu respondia. Eu quero ter uma história para contar. Ninguém perguntava o que queria ser no futuro. Mas, pro caso de alguém perguntar, eu já estava preparada para responder na hora. Eu quero ter uma história para contar. Eu achava que era uma boa maneira de começar uma história. Depois de um diálogo como esse, não tinha erro. Alguém me perguntava o que eu queria ser no futuro e eu respondia: Eu quero ter uma história para contar. E assim tudo começava a acontecer. Muita ação, muita aventura e muito romance. Mais romance do que o resto, né? Era uma história de amor o que eu queria. Tá, mas eu só não quero passar a minha história inteira esperando que alguém apareça no meu caminho e pergunte o que eu quero ser no futuro. Não dava para colocar ela nas mãos de uma pessoa que teria uma pequena participação no início só para me fazer uma pergunta. essa pessoa pode ser uma irresponsável, esquecer de aparecer no meu caminho. Ou então, ela sabe que tem que dizer alguma coisa, mas na última hora esquece o texto. Quando eu descobri que a minha história podia começar por um dia, eu tinha 20 anos. Quando alguém me perguntou: Eu aprendi mais uma sobre o começo. O começo da história de uma pessoa tem que depender só dela. E o começo da minha tinha que partir de mim. De mim! De Eu repeti aquilo tantas vezes pra mim mesma. E naquele momento, eu me senti o centro da história. E a minha história é o centro de tudo. Tudo que existe no mundo existe apenas para minha história acontecer. E as pessoas são apenas participações da minha história. Com intenções, claro, maiores ou menores, mas apenas participações. É sempre assim que acontece, em todas as histórias, nos filmes, é sempre assim que acontece. O mundo começou no dia em que eu nasci, e o resto do mundo gira. Mas é só pro sol aparecer e mudar o meu dia, e depois tirar só mais um pouquinho para ficar à noite e chegar a hora de trabalho. Pode ser vai, porque a história vai começar. Ou será que agora que ela tá começando? Tava tudo muito bem armado e amarrado. Uma mocinha uns 20 anos, sonhando no futuro, enquanto se apronta pra ir ao baile. Podia ser o começo da história mais original do mundo, mas não deixava dúvidas. Era o começo. Agora é só deixar a história me levar e que ela me leve pra algum lugar. Era só eu relaxar, não pensar em nada. Primeira coisa que me vai ser a cabeça. Eu olhava pra baixo e pensava, chão. Eu olhava pra cima e pensava, pé. Eu olhava pra parede e pensava, parede. Pra janela e pensava, janela. No espelho. Ah, Deus, eu tenho tão cheio desse cabelo. Não posso começar minha história com o cabelo nesse saco. E lá tava eu de novo, com essa história de começo na cabeça. Nunca na vida comigo, não deixava minha história em paz pra começar. Silêncio. Que silêncio.
batia com aquela carinha de ai, joga de novo, vai, joga. Eu jogava de novo e o Rex, Chega, Rex, já foi, não é? coitado do Rex. Tá bom, Rex, mas é a última vez. Ai, eu joguei um pedaço de pau com toda a força que eu tinha. E o pedaço de pau foi bater bem na janela do quarto da mãe do seu Antônio, que era vizinho da minha casa. Ai, mas aí, eu não sei falar com meu pai, pegou com o seu Antônio. O seu Antônio começou a falar mal do meu pai, pra vizinhança toda. A vizinhança começou a tratar mal meu pai resolveu se mudar daquela casa. Se eu não tivesse jogado aquele pedaço de pau, eu não teria quebrado a vidraça no quarto da mãe do seu Antônio. E não teria ido reclamar do meu pai, não teria brigado com a vizinhança toda, não teria falado mal do meu pai e ele não teria se mudado daquela casa. E aí eu não teria conhecido Cláudio! Ai, mas acontece, eu joguei um pedaço de pau, quebrei a vidraça do quarto da seu Antônio. Meu pai resolveu se mudar daquela casa. E eu conhecia o Cláudio. E morava na minha nova rua, a 2 casas depois da minha. que foi o Luiz Cláudio quem me convidou para ir àquele baile quando eu tinha 20 anos. Se eu não tivesse conhecido o Luiz Cláudio, eu não ia nem ficar sabendo desse tal baile. Bastava eu não ter mudado de casa e a minha história ia ser outra. Era só o meu pai não ter brigado com a vizinhança. Se o seu Antônio não fosse tão fofoqueiro, se eu não tivesse jogado aquele pedaço de pau, Que coisa é a vida? Tudo por causa de um pedaço de pau? E por causa de um pedaço de pau, eu tava naquele dia tendo que escolher uma roupa pra ir nesse tal baile. Quer saber? Eu vou vestir qualquer coisa. Eu quero que o Luiz Cláudio pense que eu me preocupei em me arrumar toda só pra impressionar ele. Aos 20 anos, eu não perdi tempo com uma roupa pra vestir. Eu nem tinha tempo pra roupa. Eu abri o armário e pegava a primeira. Essa aqui, pronto. Essa aqui tá ótima. Bom, mas assim também tá parecendo que eu me preocupei em qualquer coisa só pra parecer que eu não me preocupei. Eu vou trocar de cabelo. Mas assim, combinou demais até. Tá parecendo que eu encomendei esse conjuntinho especialmente pra hoje à noite. Se eu vou casar com o velho por cima, uma coisa assim meio largada só pra quebrar esse mulher. Não, dá na cara que eu peguei esse casaco exatamente pra quebrar a manhã do conjuntinho. Eu vou ter que trocar de saia. Aos 20 anos, você demorava horas escolhendo a roupa que eu ia vestir. Eu achava lindo a Marília Menina. A Marília Menina que não perdia tempo com roupa. Eu achava lindo, mas eu não. Eu demorava horas escolhendo uma roupa. Essa aqui, pronto. Essa aqui tá ótima. E eu demorava horas escolhendo uma roupa pra parecer que tinha escolhido a primeira. Eu achava isso tão difícil. Por isso que eu demorava horas. Ai, não, esse casaco aqui tá muito feio. Eu vou só trocar de casaco e vai ficar perfeito. Ficou perfeito! Parecia que eu tinha aberto o armário e tinha pegado a primeira coisa que eu tinha visto pela frente. Dentro do vestidinho rodopiava. E pensava, agora sim. Eu já posso cantar uma música, ou então podem entrar os créditos, ou encerrar as cenas do primeiro capítulo. E o segundo capítulo já deveria começar no baile. Mas o Luiz Cláudio não chegava para me apoiar. E eu precisava continuar a minha história de alguma maneira. Nem era culpa dele, coitado. Eu é que fiquei pronta bem antes da hora marcada. A culpa é desse tempo, que não se abraça, sabe? De fato, aquele tempo era bastante lento. Quando tinha uma festa por perto, as coisas pioravam. Naquela noite o tempo parou bem mais do que de costume. E parou por tanto tempo que parou por 30 anos. O justo tempo que me separa daquela menina. Nossa, é assim que eu vou ser? É assim que você vai ser. Assim como você? Não gostou? Se eu gostei? Você achou velha? Não. Me achou velha?
velha assim. E é exatamente assim que você vai ficar. E eu vou te dizer mais uma coisa. É de uma hora pra outra. A pessoa tá assim, distraída. Quando viu, tcharam! Ficou velha. É um segundo que a gente se distrai. Não faz essa cara de desapontamento. Você quer me deixar culpada? Quer que eu peça desculpas por que tempo passou? Será que eu me desvio de caráter e ficar velha? Mas você não é velha. Sou sim. Não é não. Sabe quando eu descobri que tinha ficado velha? Quando? Eu vou estragar essa surpresa. Ah, eu achei você ótima, enxuta, bonita, conservada. Conservada não! Nunca diga pra uma mulher que ela está conservada achando que está fazendo elogio. Sim, senhora. Nem precisa chamar ela de senhora. Eu prometo. Obrigada. Dois meninos e duas meninas. Exatamente como eu imaginava. Vou contar pra Maria Helena que o Luiz Cláudio quer 4. Ela não vai acreditar. Ai, eu não acredito! Tô chocada! Ele quer esperar e colocar o nome dele nos 4. Nada me choca. Será que o Luiz Cláudio vai pedir casamento no baile? Olha, depois que o Luiz Cláudio me pediu em casamento naquele bairro, a Maria Helena ficou estranha. O Luiz Cláudio vai pedir casamento hoje no baile. Eu sinto. A Maria Helena nunca foi muito com a cara do Luiz Cláudio. Mas eu também nunca fui muito com a cara daquele noivo dela, o Nicolau. Só quero ver a cara da Maria Helena no baile quando o Luiz Cláudio me pedir em casamento. Ela nem queria ir. Ela não vai acreditar. Na verdade, era o Nicolau que eu queria que ela fosse. Eu acho que vou chamar ela pra madrinha. Maria Helena, eu não acredito. Você vai me deixar ir sozinha nesse baile, cara? Ai, que o Nicolau, ele não quer que eu vá. Se eu for, ele vai brigar comigo. Eu não acredito. Não acredito. Tá bom. Ela só foi e eu insisti muito. Claro que vou chamar a madrinha. Ela rompeu o noivado de anos só pra se encontrar comigo no baile. Chega no baile, eu fico noiva. Eu não pedi pra ela romper noivado nenhum. Eu só pedi pra ela ir ao baile. É hoje à noite que a minha história começa assim. Não tem nada, a minha história devia ter começado há muito tempo. Se o Luiz Cláudio acabou sendo meu pai nessa história, devia ter começado no dia que a gente se conheceu. Ou então muito antes, quando o Rex apareceu lá em casa, pra quebrar as graças do quarto da mãe do seu Antônio, pro seu Antônio reclamar com meu pai, pro meu pai brigar com o seu Antônio, pro seu Antônio falar mal do meu pai pra vizinhança, pra vizinhança tratar mal do meu pai, e aí a gente se mudou pra uma rua. Tudo pra eu conhecer o grande amor da minha vida. O grande amor da sua vida? Ai, o Luiz Cláudio. Não é coincidência demais, com tantos homens no mundo, o grande amor da sua vida, seu cara que mora justo na sua rua, 2 casas depois da minha. Não é coincidência demais, com tantos homens no mundo, o grande amor da sua vida aparecer justo na sua vida? Mas um dia vai mudar esse amor que eu sinto por ele? Um dia, os tempos vão ser outros, você vai ser outra, e o Luiz Cláudio, ele vai ser. O meu amor não vai virar outro, porque eu não vou deixar. Esse dia eu pulo, eu vou pro próximo. Mas se por acaso, e por um único acaso, eu dormir no ponto desse dia chegar, eu pego meu amor e desviro ele inteiro de volta, até ele voltar a ser o que ele era. Não existe esse dia que o amor vira outro. Ele vai mudando, mas é bem lentamente mesmo, que é pra gente não perceber. Se eu tivesse notado o amor gastando, eu tinha guardado um pouquinho no congelador. Porque hoje ia ser tão bom ter o restinho daquele amor. Por quê? Você e o Cláudio andam brigando? Eu sei que toda história de amor tem que ter um conflito. Mas vocês andam brigando muito? Faz tempo que a gente não briga. Ontem, por exemplo, a gente não se falou. Eu e o Luiz Cláudio, sem nada pra falar um pro outro. Impossível. Ontem mesmo, a gente foi no restaurante, ficou o tempo inteiro, querendo um falar mais que o outro. Eu e ele. Então deve ter sido isso. Nesse dia a gente falou tanto, nos outros também. Chegou uma hora que o assunto acabou. Mas é impossível. Eu e o Luiz Cláudio, a gente combina em tudo, a gente gosta das mesmas coisas. Em tudo não. Tá, o que é que a gente não combina? O Luiz Cláudio gosta de asa de galinha e você gosta de coxa. Ah, não é perfeito? Ele fica com as 2 asas e fica com as 2 coxas. É, mas e o pescoço? O que tem no pescoço? O pescoço da galinha. Galinha. Nós dois, adoramos o pescoço de galinha. E a galinha só tem um pescoço. Eu nunca soube que você gostava do pescoço da galinha. Eu fingia que eu não sabia.
comia todos. A galinha chegava na mesa e você pegava o pescoço. Minha parte preferida. Ai, é do Luiz Cláudio também. Por que você nunca me falou? Dava tempo? Quando ia falar pum, você dava o bote. Você era a rainha do bote? Luiz Cláudio vai falar isso pra mim? Ele me disse, jogou na cara todos os pescoços de galinha que eu comi, sem perguntar se ele gostava. Até de uma vez, que eu nem lembro mais porque a gente nem era casado ainda, mas ele lembra até o nome do restaurante, Luar do Lar. Esse dia foi ontem. Ah, não sei, não lembro mais. Você não vai comer nada? Não tô com fome, depois eu dou uma beliscadinha. Foi ontem, a gente foi no Luar do Lar, ele tava sem fome, ele pediu uma galinha e eu comi só um pedacinho, foi só isso. Não, mas esse pedacinho, segundo ele, era o pescoço. Eu pensei que teve aquela cara. Uma cara? Uma cara não, ele teve ódio de mim e ele me disse. Naquele dia eu tive ódio de você. Eu nunca esqueci aquele dia. Você estava com um vestidinho azul, sem fome, e comendo o único pescoço de galinha na mesa. Daquele dia em diante eu nunca mais comi pescoço de galinha. Era só chegar na mesa e a rainha do bote atacava. Ele nunca esqueceu desse dia. Ele lembra até da roupa que eu tava usando, o vestidinho azul. Você consegue imaginar o Luiz Cláudio lembrando de um vestidinho azul? Ele não lembra nem do dia que a gente se conheceu. Viu? O Luiz Cláudio ele não lembra de levar a toalha pro banheiro, de guardar a chave, de desligar o som. Ele lembra de nada. Mas do vestidinho azul ele lembra. Eu acho que ele anotou tudo esses anos todos só pra poder jogar na minha cara todos os pescoços de galinha que ele deixou de comer por minha causa. Mas se for tão importante assim, o pescoço, eu fico sem. Ele pode comer todos os pescoços. É só ele me dizer. Eu falei pra ele que se ele tivesse me dito que o pescoço era tão importante assim, eu tinha deixado todos pra ele. Ou então, uma vez ficava eu, outra vez ficava ele. E ele? Se a gente tivesse sido feito um pro outro, se você fosse o grande amor da minha vida e eu o grande amor da sua, a galinha teria 2 pescoços. Agora eu aprendi, sabe? Eu só compro aquelas embalagenzinhas, só asa, só coxa. Então, só pescoço. Eu deixo todos pra ele, mas ele nem toca. Ele não gosta mais do pescoço. Ah, ele me disse. Desaprendi, Gustavo. A vida inteira eu tive que abrir mão pra você. Acho que me acostumei, Luciano. Casamento não é conquista mesmo. E você sempre foi egoísta em meus pescoços. E você? Eu falei, a nível de Luiz Cláudio, a nível de... Você não falou isso. Eu não tenho coragem. Eu sei. Que é pra morrer quando ele fala nível dele. Na verdade, ele calmado porque eu tenho medo dele ficar bravo com alguma coisa. Não tenho coragem. Mas eu tive. Eu falei, a nível de Luiz Cláudio, a nível de... O que é que tem? O que que tem? O que que tem que a nível de é te matar. A nível de é horrível, Luiz Cláudio. Ah, e também, a nível de não existe. A primeira vez que eu vi ele falando a nível dele, eu achei que eu nunca mais ia conseguir olhar na cara dele. Toda vez que você fala a nível de, eu deixo de gostar um pouquinho de você. Eu nunca falei nada porque você se sente tão erudito falando a nível de. Eu não queria estragar o seu prazer. Mas na verdade, o que eu sinto é uma dor no peito toda vez que você fala a nível de. Então, é aí, não é? É exatamente aí que a história de amor termina, não é? Também, depois de uma cena como essa, tem nem pra onde ir. Tava aí, a história de amor era essa, era horrível e era bem inútil. Aos 20 anos, eu era apaixonada por um cara que brigava por causa de pescoço de galinha e falava a nível de. É o Luiz Cláudio. Ele veio me pegar pra gente ir ao baile.